12. O espaço espiritual. 1. Virtudes do conhecimento. O conhecimento é o que caracteriza o homem, é o que o diviniza, coloca-o em relação com aquilo que o ultrapassa, ao arrancá-lo de si mesmo. Não cessa de enriquecê-lo, eleva-o da existência momentânea, que é a do corpo, à existência eterna, que é a das ideias. Mas o zelo com que o amor próprio se inflama por ele lhe dá uma luz excessiva que é antes um efeito da cobiça que da luz. Ora, o conhecimento que nos põe em presença do todo deve abolir o amor próprio, em vez de servi-lo. Sua essência é o desapego. No entanto, com ele também cresce o eu, afastando-se de si. Há uma proporção entre o espírito que conhece e o espírito que ele conseguiu adquirir. Porém, se é possível dizer que o espírito vale tanto quanto o conhecimento que ele produz, o contrário também deve ser dito. Não existe outra posse, senão aquela que o conhecimento nos dá. É a posse interior e pessoal do que está mais além do eu, mas que o eu consegue abarcar e conter. É igualmente verdade que no conhecimento, o espírito sai de si mesmo para se fazer presente no mundo e retorna a si mesmo, trazendo consigo o mundo. O conhecimento é uma espécie de fronteira entre o eu e o mundo, mas que permite entre ambos todas as comunicações e todas as trocas. De início, não é mais que um espetáculo que damos a nós mesmos. No entanto, nesse espetáculo vão se cruzar todos os caminhos da vontade e do desejo. O conhecimento é a meta de toda a atividade. Se ele parece ser só um meio, é porque a atividade busca estendê-lo. O homem sempre protesta contra toda a imposição que tente encadear sua vontade. Põe em dúvida e suspeita sempre nessa imposição algum propósito do interesse. Ele quer agir apenas no conhecimento e gostaria que o conhecimento fosse suficiente para fazê-lo agir. Contudo, de que conhecimento se trata? Seria contraditório que pudesse haver conhecimento de si, isto é, dessa possibilidade de conhecer que só se realiza pelo conhecimento do que não é si. Todo conhecimento é conhecimento de um objeto, e como tal, é incapaz de nos contentar, quando é apenas uma imagem frívola, que só desperta nossa curiosidade. Mas o objeto pode adquirir uma significação se ele se tornar um instrumento de mediação entre mim e você. Se penetramos, graças a ele, no mundo onde não estamos mais sozinhos, onde o encontro de um eu que não é meu ilumina meu próprio eu no mundo espiritual, do qual se pode dizer que nos ultrapassa e que nos é comum. Então, o conhecimento, que nunca é senão relativo, torna-se o caminho de uma relevação que ela é absoluta. 2. De fora para dentro. Não há conhecimento que não envolva, de direito, tudo o que é. Dele se pode dizer que contém tudo como a luz, que também é indiferente ao que ilumina. Portanto, o conhecimento é universal por destinação, e não é necessário pedir ao homem que aprenda a se conhecer. Basta conhecer este mundo no qual, longe de ser um objeto em meio a todos os outros, o homem é o ato de conhecimento e tem o mundo por objeto e não a si mesmo. Mas todo conhecimento deve ir de fora para dentro, embora a maior parte dos homens se detenha no objeto, isto é, no que está fora. Assim, para o cientista, não existe dentro. A realidade se reduz a uma aparência que se mostra.
Das coisas, ele conhece apenas sua forma manifesta. Busca retirar-lhes a íntima iniciativa que as faz ser a fim de calcular a ordem, segundo a qual elas agem, mas sobre as outras, para poder dominá-las e utilizá-las. Entretanto, para além de todas as relações, sempre idênticas, entre acontecimentos sempre diferentes, há aquilo que as malhas dessa fina rede são incapazes de reter, isto é, a realidade mesma, que se impõe a mim no presente, de uma forma única e irrepetível. Ela ultrapassa sempre a ciência, que a cerca de todos os lados sem conseguir pegá-la. Com o conhecimento das pessoas e não das coisas, acontece algo muito diferente. O fora, para mim, é apenas um sinal. Os gestos e as fisionomias são testemunhos pelos quais me interesso apenas por sua significação. As leis da ciência me deixam impotente em relação ao indivíduo que está diante de mim, que é o objeto da minha atenção e que sei estar submetido a essas leis, mas que não sei como difere dos outros indivíduos submetidos a elas também. Ora, o que busco ao olhar para ele não são as influências que sofreu sem dominá-las e que exprimem mais o que ele não é que o que ele é, mas sim o livre poder que ele exerce, às vezes sem suspeitá-lo, e sem o qual eu o relegaria à condição de coisa, deixando nas duas acepções que dou a essa palavra de considerá-lo. Essa regra que se aplica ao conhecimento dos outros homens, a de nunca deter-se nas palavras e nos atos, mas ir sempre até as significações e as intenções, mostra bem onde devemos buscar em toda parte a verdadeira realidade. Ela reside, como aqui, na intimidade e na espiritualidade, embora vejamos somente a aparência, que muitas vezes as dissimula e quase sempre nos basta. 3. O espaço espiritual. Os homens se distinguem uns dos outros pela amplitude e pela pureza do espaço espiritual que são capazes de criar a seu redor. Cada um de nós está aprisionado por um muro de matéria que faz dele um escravo e um solitário, mas o desejo não cessa de recuá-lo e a inteligência de atravessá-lo. Assim, dilata-se aos poucos, ao redor de cada um de nós, a atmosfera de luz que lhe permite ver-se, que libera seus movimentos e lhes dá ao mesmo tempo desembaraço e liberdade, que lhe revela outros seres semelhantes a ele, cercados como ele por esse mesmo horizonte, claro e espaçoso, onde devem primeiro coabitar, para em seguida se comunicar, conforme o ardor e o desapego do seu pensamento e do seu amor. É um grave erro pensar que o mundo dos corpos é um mundo comum a todos, enquanto o do espírito é o segredo de cada um. Pois, em primeiro lugar, o mundo dos corpos só é um mundo público, por ser um espetáculo que nosso pensamento é capaz de abarcar, enquanto nosso ser de carne, irredutivelmente separado de todos os outros seres de carne, é sempre agitado por algum frêmito que pertence só a ele e nunca se consegue dominar, nem revelar, nem calar, nem conhecer, nem ignorar completamente. Ao contrário, o pensamento, que é invisível, ultrapassa sempre os limites do corpo, não se deixa encerrar dentro dele, e é admirável que seja na intimidade mesma do pensamento que todos os seres individuais se tornem capazes de se comunicar e que possam adquirir dos próprios corpos um conhecimento que é verdadeiro para todos. Não há outros solitários, senão aqueles que estão sozinhos com seu corpo. E é o diálogo de cada um com seu próprio corpo
que produz uma solidão preenchida pelo amor de si, na qual ele não tem nenhuma companhia. Mas o espírito nunca está sozinho. Ele é o perfeito vazio interior, capaz de receber dentro dele o universo. É o obstáculo abolido, a preocupação dissolvida. É a infinidade dos caminhos que se abrem diante de nós e que solicitam nossos passos. A infinidade das demandas que não cessam de nos assaltar e que já são para nós respostas. Todos os seres são chamados a abandonar o espaço material, que é o reinado da coerção, da dor e da guerra, para aprender gradativamente a habitar e a viver no espaço espiritual, onde reinam a liberdade, a paz e o amor. Ali tudo é aéreo, móvel e transparente. O olhar se apodera dos objetos, sem ser retido por eles. O sopro da respiração mergulha com calma até as profundezas mais longínquas do ser. Nenhum objeto se recusa à mão que busca pegá-lo, mas se entrega a ela num contato, ao mesmo tempo nítido e suave, do qual toda resistência desapareceu. Daí por diante fica abolida toda distinção entre o que sofremos e o que fazemos, entre o desejo e a posse, entre a realidade que nos é oferecida e as criações da vontade, entre os estados de nossa alma e a configuração mesma das coisas. Assim como o movimento permite ao nosso corpo ocupar todos os lugares do espaço material e colocar-se no lugar dos outros corpos, assim também a simpatia permite à nossa alma ocupar todos os lugares do espaço espiritual e colocar-se no lugar das outras almas. Um espírito espaçoso aboliu todas as barreiras que retinham a atenção e o desejo. Ele abarca um horizonte sem limites e, em todos os caminhos onde se lança, encontra apenas objetos estáveis e luminosos, que ele não sente nem inquietude de perder, nem vaidade de possuir. 4. As duas luzes. Dizem que não há nada mais belo, mais nobre e mais puro no mundo que a luz. Tudo o que ela envolve, e mesmo tudo o que ela toca, é imediatamente embelezado, enobrecido, purificado. Ela faz ver todos os horrores que enchem a natureza, mas não é maculada por eles. Só ficamos atentos à luz por causa das sombras que a acompanham, e é na própria sombra que buscamos com frequência os benefícios da luz, ao mesmo tempo porque nos preserva do seu brilho, porque nos revela sua proximidade e porque traz em si sua presença difusa. É a luz do dia que faz a beleza da noite. Ela encerra na noite todo o mistério da natureza, do qual o dia nos dará a revelação. Há na noite a lembrança e a promessa do dia e a obscura claridade que une o crepúsculo à aurora. A noite nos dá sempre uma incomparável emoção e há nela uma vida profunda e secreta que o dia manifesta aos poucos, na precisão das formas e dos contornos. A sensibilidade é como uma noite, da qual o dia do pensamento não cessa de surgir. E quem poderia pensar em separá-los? Ora, há duas espécies de luz. Uma não sendo senão, se é possível dizer, a sombra da outra, embora na maioria das vezes ela nos contente, pois nos basta que os objetos apareçam ao olhar envoltos pela luz do sol, para que esqueçamos uma outra luz que os ilumina por dentro, que percebemos ao fechar os olhos, e que é preciso reencontrar através da outra, para que nos revele sempre as almas por trás dos corpos. E se a luz exterior,
nos revela a relação das coisas com o nosso corpo. A luz interior nos revela sua relação com nossa alma, isto é, a alma mesma delas. O que elas são e não mais o que aparentam. É a luz do amor. Nela, o sentido da nossa vida se descobre. As tarefas que nos dão propostas deixam de nos coagir e as soluções se oferecem a nós antes dos problemas. Quando essa luz nos ilumina, somos menos sensíveis aos objetos que ela nos mostra do que a alegria que ela nos dá. 5. Simplicidade do olhar espiritual. Se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Toda comunicação real com outro homem é já um efeito da simplicidade. Só ela pode dar a inteligência e a sensibilidade, aquela perfeita delicadeza que, livrando o olhar da mancha da cobiça, assegura sua lucidez. A verdade nunca pode penetrar senão numa consciência que se mostre digna dela. Isso só vale para o conhecimento das coisas materiais, mas nesse caso, uma certa aplicação da atenção é suficiente. Quando se trata das espirituais, é preciso ainda uma certa pureza do querer. Assim, esse é um domínio onde os cegos são mais numerosos, e pode-se dizer que quem se eleva mais alto é também quem conhece a luz mais clara e mais bela, e que quem tiver melhor esvaziado sua alma de todas as manchas do amor próprio, terá mais espaço para recebê-la. Os filósofos, considerados como os maiores, se assemelham muitas vezes a industriosos mecânicos, cujos conceitos bem polidos se dispõem em habilidosas combinações. Eis aí uma tentação da qual não escaparam nem Aristóteles, nem Spinoza, nem Hegel. Mas encontramos no espírito mais simples um crescimento íntegro e natural que é suficiente para colocá-lo acima dessa aparente grandeza. É uma simplicidade do olhar espiritual que desfaz e ultrapassa todas as sutilezas, todas as aporias da razão. Esse desfazer que se ignora converte-se em múltiplos caminhos de luz que convergem todos para o mesmo ponto. 6. Pureza. A pureza do olhar que exprime todo o ser, sem necessidade de recorrer a nenhum movimento, gesto, sinal, a nenhuma palavra que, destruindo sua unidade, substituiria sua essência eterna por seu estado ou sua vontade de um momento. Essa pureza nos torna sensível, sem imagem ou reserva alguma. A comunicação recíproca e sem objeto, que se estabelece entre os diferentes indivíduos na participação de uma mesma vida e na contemplação do mesmo universo. A pureza do sorriso, ao suavizar todos os traços fisionômicos, não apenas deixa de exprimir emoções ou paixões particulares, mas testemunha claramente sua abolição. O que subsiste em nós é apenas um acolhimento à vida, um movimento imóvel, no qual o corpo e o espírito coincidem. O indivíduo se dissolveu, não é mais percebido. Ele nos faz a revelação de uma ordem espiritual, da qual é ao mesmo tempo o instrumento e o veículo. A pureza atesta o impulso natural de um ser que está enraizado no real, cumprindo a função que lhe cabe com uma tranquila desenvoltura que exclui tanto o artifício quanto a negligência. Ela supera a oposição da espontaneidade e da reflexão, pois não tendo necessidade da reflexão, tudo nela parece se fazer espontaneamente, mas ela se assemelha menos a um movimento instintivo e reiterado
do que ao ato imóvel da presença constante, a si mesma, pela qual nossa essência se realiza. A pureza dá a todas as coisas materiais um rosto espiritual. Ela ignora o cálculo, o esforço e o mérito. Realiza uma espécie de coincidência entre a necessidade e a liberdade, entre a graça e a natureza. Acompanha uma alegria tranquila, feita de apaziguamento e de consentimento, na qual toda a profundidade da existência é primeiramente medida, na qual toda a dor que esta poderá nos trazer é antecipadamente aceita. 7. Purificação. A pureza é um ato de presença a si mesmo e ao mundo, e não há ato que seja mais difícil de efetuar. Todo desvio que rompe a unidade do nosso ser é impuro. É uma inclinação da alma para o que lhe é alheio, para o que é perecível, e já uma fuga em direção ao nada. Inclinação que nunca recebe de nós o verdadeiro consentimento. Ninguém se entrega ao desvio com uma perfeita liberdade interior e uma absoluta sinceridade. Não é o amor que nos conduz a ele, mas a falta de amor. A pureza cria na consciência um vazio ativo. Ela é, ao mesmo tempo, espera e atenção, confiança e chamado, e nos deixa sempre as mãos livres. A impureza turva a relação clara da vontade com nossa pura essência. Faz que nos deixemos seduzir por objetos exteriores a nós e abaixo de nós, que rompem nossa atividade espiritual e a obscurecem. Conservar a pureza é saber abster-se, é reservar essa pura essência de nós mesmos, isto é, a vontade que Deus tem sobre ela. É impedir que ela se adultere. Palavra simples e clara que é suficiente para designar todas as corrupções. Fala-se de pura natureza e também de espírito puro, mas a vontade que nos une se arrisca sempre a tornar ambos impuros. A pureza é a virtude da inocência, mas não cessamos de perdê-la para reconquistá-la. E é por isso que nossa vida espiritual se reduz sempre a uma obra de purificação. Pode-se concebê-la sob duas formas distintas, e no entanto convergentes. Sob uma forma negativa que nos faz desviar o olhar de tudo o que há de baixo e de vil em nós e fora de nós, e que basta para produzir sua forma positiva, estabelecendo o que há de melhor em nós, o impulso espiritual, a inocência primeira que as sombras dissimulavam. Assim, ela transforma o mal em bem, obrigando-nos a lutar contra ele. Ela não expulsa os maus pensamentos, apenas os impede de se manifestar. Não que estes nunca mostrem seu rosto, mas porque um pensamento melhor esbarra imediatamente o caminho. A natureza, diz São Francisco de Sales, produz os pâmpanos e as folhas, junto com as uvas. E é preciso sempre tirar as folhas e os pâmpanos. Há dois instrumentos de purificação: a dor que nos obriga a nos separarmos das coisas, e a memória que, quando elas nos deixaram, nos obriga a espiritualizá-las. 8. A fonte clara da vida. A pureza penetra nos refúgios mais distantes, dissolve a mistura de egoísmo, de falsos interesses, de temor, suspeita e baixeza que os preconceitos formaram em nós, por assim dizer, contra a nossa vontade. A pureza a atravessa e vai mais além. Para ela, o mundo não tem mais fundo tenebroso. Ela desce até a fonte clara da vida. Às vezes deixa ver, sem curar, o que estamos habituados a esconder, sem suspeitar que possa ser visto. E sempre dá à própria natureza uma espécie de brilho. Pode-se defini-la ao mesmo tempo
como a ausência e o ápice do pudor, enquanto a maioria dos homens admira que a pureza faça um se revelar o que se poderia considerar como seu próprio segredo. Esse ser, que é puro, ficaria admirado se não fosse assim, ou de que haja no indivíduo algo que possa merecer o nome de segredo. Os seres puros nunca se mostram, embora deles só se veja o fundo. É que para eles não há diferença entre mostrar-se e ser. O que eles nos revelam é a perfeição da sua natureza, cujo equilíbrio é tão justo que a faz invisível como Deus, a água, a luz e a virtude. Nela não transparece nenhum pensamento, nenhuma ação, nenhum sentimento particular que se poderia opor a outros e que poderia suscitar em nós a inquietude de uma limitação ou de uma insuficiência, a ideia de um futuro ou de um passado que poderia ser diferentes, ou pelo menos isto é esquecido, para que se perceba apenas a essência que eles testemunham e que não há mais os distingue. O contrário da pureza é a preocupação, que sempre divide a consciência, mas a pureza abole todos os conflitos do indivíduo consigo mesmo. Um ser puro é sempre tudo o que ele é. A pureza é a qualidade da criança, que nos oferece todos os seus poderes, antes que eles sejam conspurcados ou recalcados. Os homens, em sua maioria, se prestassem atenção, encontrariam facilmente em seu coração os movimentos mais puros, mas eles não consentem em vê-los, nem em confessá-los, nem em segui-los, pois temem naturalmente ser vistos como tolos e ser desprezados. A pureza é tão perfeita e tão unida que não tem como ser atacada. Ela não se divide para se conhecer, transparece apenas nos acontecimentos mais comuns, nas palavras mais simples, nos pensamentos mais naturais. Reduz tudo o que acontece a proporções tão claras que parece apagar o que no mundo cria obstáculo ou saliência. Transforma-o num espelho límpido, onde todos os desejos do espírito ganham corpo e se realizam. A pureza é mais fácil de manter na solidão. Qualquer contato se arrisca a sujá-la. Mas a perfeição da pureza não é buscar preservar-se, separando-se do mundo, mas precisamente dar testemunho da sua força e da sua eficácia, atravessando todas as sujeiras do mundo sem permitir-se manchar e deixando no meio delas seu próprio brilho. A hostilidade mesma deve sustentá-la, como uma prova que a todo instante ela precisa enfrentar. 9. Ver as coisas nascerem. A pureza é uma transparência viva. É a virtude das origens. Quando vemos o real numa luz bastante pura, vemo-lo nascer. A pureza é indivisível. Tudo o que macula a pureza do coração, macula também a pureza do pensamento e da vontade. Ela desfaz o sentido próprio, livra-nos de toda preocupação pessoal, põe a nu a existência das coisas e nos permite participar do ato profundo pelo qual elas se realizam. A pureza é querer que as coisas sejam o que são. A impureza é querer que elas sejam diferentes, e portanto é pensá-las em relação a nós, introduzir nelas o germe da mentira ou o germe da cobiça. A pureza nada recusa do que está diante dela, não pensa em modificar ou em acrescentar alguma coisa. Percebe no mundo não apenas uma diversidade que a deslumbra e que suspende sua reflexão, mas uma hierarquia com a qual se sente conciliada antes que sua vontade precise intervir. Ela mesma nada nos traz, permite que tudo nos seja trazido, receia introduzir no real o menor hálito que o enrugue. É muda e interrogativa. A alma nada possui, mas pode acolher tudo. Tudo para ela é oferenda e dádiva. Bem-aventurados os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Mas Narciso quer ver apenas a si mesmo. Quando se tem o coração puro,
todas as dádivas são aceitas, mas Narciso quer receber apenas a si mesmo como dádiva. A impureza é querer guardar para si bens que são oferecidos a todos, e ao fazer o gesto de retê-los para impedir que escapem, de fato os faz escapar. 10. Beleza da presença pura. A pureza é uma virtude simples e sublime que silencia em nós as paixões e oferece ao mundo tal transparência que retemos nossa respiração, com medo de perturbá-la. A pureza é o milagre do natural. Ela faz a aparência cair como um véu inútil, abole toda a distinção entre a realidade e o conhecimento, como se o conhecimento mais fiel fosse ainda impuro. Dá-nos a impressão estranha de não precisarmos mais dele e de nos tornar a própria realidade presente. A pureza não se distingue da luz, e um objeto só é puro pela luz que o ilumina. Nela se vê todo o resto, e parece que não se pode vê-la ela mesma. É que ela nada mais é que a verdade de tudo o que é. Então, ela transmite à atmosfera tanta limpidez que os objetos nos quais o olhar se detém parecem emanar dela, em vez de rompê-la. Nela, as coisas e o sentido coincidem. Ela dá às coisas um rosto familiar, que temos a impressão, porém, de ver pela primeira vez, e nos espantamos de que todo motivo de espanto nos seja assim retirados diante delas. É o reencontro da nudez de sua inocência primeira, como se Deus, sem nos mostrar sua própria face, se fizesse visível na dádiva que nos fez delas. O real é sempre puro. Somente o amor de si, isto é, o abuso que fazemos das coisas, é que pode alterar sua finalidade natural e tornar impuras as mais belas. A pureza reduz cada coisa à sua essência, põe a nu aquilo que a faz ser, faz aparecer seu ponto de conformidade com a vontade de Deus, e então nos revela um mundo tão secreto e tão belo que mal ousávamos suspeitar sua existência, como se ela bastasse para criá-lo, dissipando o mundo confuso onde pensávamos viver até então, como um sonho obscuro e inconsciente. A arte mais bela é também a mais pura. É a que ultrapassa e abole todos os prestígios. É a que torna visível a verdade invisível, que dá às coisas mais humildes uma incomparável profundidade espiritual e as mais profundas, a simplicidade e a naturalidade. Não há coisa bela que não seja pura. A pureza embeleza qualquer coisa. É a medida mesma do seu valor, e é despojando-a dos elementos estranhos que a cobrem e a dissimulam, que ela nos mostra sua plenitude, como vemos nestas expressões: o entendimento puro, a vontade pura, o puro amor. Uma alma pura é a única capaz de receber a beleza da luz e do amor. A pureza exclui toda mistura, não porque retira algo do real, mas ao contrário, porque o aprende em sua unidade, sem acrescentar aquilo que, vindo de nós, possa alterá-lo ou corrompê-lo, longe de ser abstrata e de supor uma escolha e uma exclusão. Há nela a perfeita unidade, que é uma infinidade presente, rebelde a toda análise. 11. O cimo da alma. É impossível dar um sentido à vida, e mesmo aceitar viver, se não se descobriu alguma vez o elevado cimo da consciência, onde o pensamento e a vontade buscam se estabelecer, de onde jamais se deveria deixá-los descer, cuja lembrança nos volta ao espírito carregada ao mesmo tempo de saudade e de esperança, e que continua ainda a nos sustentar quando não temos a força de o escalar. Não pode pretender fazer sua morada lá, quem não tiver adotado como regra inflexível rechaçar as solicitações medíocres, as conversas inúteis e ociosas, os pensamentos de amor próprio, sempre associados a alguma preocupação que nos pesa,
há algum interesse que nos distrai. E mesmo assim, essa regra não basta. Poderíamos segui-la com fidelidade e permanecer, no entanto, no estado de indiferença e de secura. O cimo da consciência é uma extremidade brilhante que somente nossa atividade mais pura é capaz de atingir. O menor grão de poeira basta para diminuí-lo e obscurecê-lo. Nossa alma não obtém esse cimo, nenhuma sustentação, e logo torna a cair. No entanto, é lá que ela encontra o único equilíbrio que lhe convém, e que é ao mesmo tempo o mais perfeito e o mais instável. E é então, por uma espécie de paradoxo, que a capacidade da nossa consciência se vê exatamente preenchida. Todos os poderes da alma se exercem e se conciliam, mesmo a contrariedade deles, que era um empecilho. Aumenta ainda mais a força e a desenvoltura de todos os seus movimentos. A suprema tensão interior coincide com o supremo repouso que nos comunica a própria presença das coisas e dá às mais humildes um extraordinário relevo e uma luz sobrenatural. A intenção é tão simples e correta que o mundo lhe é dócil e parece receber uma significação que a realiza. O que há dentro do mundo é para nós transparente, enquanto o que há dentro do eu coincide com essa claridade, e a alma está tão acima dos estados que ela sente que estes não são mais capazes de perturbá-la. É no presente, portanto, que se acha situado o cimo da nossa consciência, mas não sabemos nos manter nele. Excusamo-nos dizendo que ele não poderia fornecer um material bastante grande ao nosso pensamento e à nossa ação, e por isso o abandonamos sempre. Queremos esquecer que ele pede um esforço demasiado grande à nossa coragem, e assim nos desviamos para dar à nossa atividade enfraquecida um objeto mais frágil e mais acessível, capaz de distraí-la, e que é buscado no passado ou no futuro, isto é, na lembrança ou no sonho. O presente é um cimo, de onde avistamos a infinidade do mundo, como um oceano sem margens, onde não há porto que possamos alcançar um dia, nem caminho rumo a uma misteriosa distância, que nos escaparia sempre. A infinidade é a negação do fim, e portanto também do caminho. Ela mesma é o fim e o caminho, pois a consciência só obtém o equilíbrio e a segurança quando alimenta seu olhar com o infinito, em vez de fazer dele um perpétuo mais além.